Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e, especialmente, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, a gente vai falar muito aí sobre o jogo de ontem, que deu calo nas vistas entre Vasco da Gama e Audax. A gente vai mandar um recado aqui para o jornalista que está dando uma aí de oportunista. Vamos falar aqui sobre o Paulo Brax. Quero mandar um recado aí para o Paulo Brax. E é o seguinte: a gente vai falar muito aqui sobre a situação de contratações. Tem que contratar, precisa ter mais agilidade. O caso do Vasco é muito, muito sério. Dia 22 já tem jogo de fevereiro até o final, que a gente vai falar muito aqui desse camisa 10 e outras posições aí de jogadores que estão negociando com o Vasco da Gama. Se inscreva no nosso canal, nos dê esse voto de confiança, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, meus amigos, jogo de ontem horroroso, tá difícil aí de ter paciência. Time do Vasco da Gama alternativo aí, média de idade de 20 anos. Não sei, sinceramente, se o Vasco fez certo de mandar os principais jogadores lá para os Estados Unidos. Não sei qual a importância que esse torneio terá aí no restante do ano do Vasco da Gama. Agora nos resta o seguinte: ter paciência, porque até o time principal voltar, e ainda bem que o jogo contra o Botafogo foi adiado para dar tempo para a rapaziada voltar, porque tá difícil aí. A recado aqui para o seu Flávio Dias, né, para parar aí com o oportunismo. Pega o bambu, segura o bambu e vai até o final com o bambu, Flávio Dias. Vai até o final. Semana passada, quando o bambu foi contratado aí, você estava falando que o bambu era excelente, né? Que dava para ir com o bambu. Agora você está falando que não dá para ir com o bambu. Qual a sua relação com o bambu? Dá para bambu? Não dá para bambu. Jogador horrível. Horrível. Chega uma hora que você tem que criticar também o scout aí que fez a contratação desse jogador e as pessoas que estão envolvidas nesse processo, cara. E o Bambu não tem a mínima condição de jogar no Vasco da Gama. Uma passação de pano danado e seja um pouquinho mais humilde, né? E ontem você falou um monte de merda aí por causa do Alberto. Seja mais humilde, porque não entende porra nenhuma de futebol. Então tá dado o recado aí para você. Pega o Bambu, vai até o final com o Bambu. Bom, seguinte, sobre as contratações aí do Vasco da Gama. O Vasco tem que contratar, chegou 9 jogadores aí, certo? Mas é o seguinte, é pouco. O Vasco precisa ter um elenco aí para que a gente possa efetivamente brigar por coisas maiores esse ano. Bom, situação aqui do goleiro, o Vasco pode anunciar a qualquer momento aí o Léo Jardim. Conforme eu disse nos vídeos anteriores, evoluiu bastante a situação entre o Lille e o Vasco da Gama. O jogador vem aí por empréstimo. Thiago Rodrigues está fora aí dos planos do Vasco da Gama, não tem nem sido relacionado aí para os jogos dos gigantes da colina. Tomamos conhecimento também que o Vasco da Gama vai fazer uma nova proposta aí pelo Gabigol de novo para a Leila. Leila está pedindo aí 50 milhões de reais pelo Gabriel Menino. O Vasco acenou aí com uma oferta aí de 5 milhões e meio.
acho difícil dela aceitar aí, mas a título de conhecimento a gente passa para vocês. Ontem, após aí o desfecho da negociação com o Manuel Capasso, o jogador não está mais nos planos do Vasco da Gama, o Manuel Capasso. O Vasco aí acenou com outra possibilidade com relação a zagueiro. Zagueiro do Benfica, que jogou no Corinthians, o João Vitor, teve o seu nome aí ventilado ontem no Vasco da Gama, pessoal. E o seguinte, até bom jogador. O jogador foi colocado aí na lista de dispensa do Benfica. O Benfica está com um elenco muito cheio aí e a gente pode ter esse zagueiro jogando no Vasco da Gama. Situação aqui envolvendo volantes, tá? Conforme eu disse ontem, os funcionários lá da Ponte Preta já dão como certo aí a saída do jogador Léo Naldi. O Vasco aumentou a oferta, a Ponte Preta aceitou aí fazer um parcelamento aí e vai ter negócio aí com o Léo Naldi aí, certo? O Vasco precisando ali de volante, certo? O Vasco deu uma parada aí com a situação do Santiago Reis para dar prioridade para a contratação aí do volante Leonaldo, que despertava também interesse aí no Botafogo. Bom, situação que a gente tomou conhecimento que veio lá do Jorge Nicola ontem. Zapelli, jogador aí do Belgrano, jogador de 20 anos. O Vasco da Gama atravessou aí a negociação do atleta com o Fortaleza e o Vasco está disposto a fazer uma proposta aí de 2,5 milhões para poder contar aí com este atleta. O Vasco segue aí as negociações para tentar liberar, porque o Nacional está pedindo aí cerca de 8 milhões de dólares. O Vasco não aguarda aí o desfecho da situação do Emanuel Reynoso, porque deu uma travada, o jogador foi oferecido ao Vasco da Gama, mas o Minnesota United quer 6 milhões para poder liberar o jogador em definitivo para o Vasco da Gama. Outros nomes sendo aí muito ventilados no Vasco, como é o caso do Matheus Pereira, lá do Al Hilal. E a gente aguarda aí essa cereja aí do bolo aí. Ontem, inclusive, estava lá no estádio Luso Brasileiro, falei com o Zé Colmeia ontem, cara, vai chegar aí esse camisa 10, já teria data já para esse camisa 10 se apresentar no Vasco da Gama, igual o Jorge Nicola falou, antes mesmo da chegada do time aqui no Brasil, do titular, deve chegar esse camisa 10 aí, e a gente fica no aguardo aí. O jogador aí que deve ser argentino ou uruguaio aí. Então, muitos nomes sendo especulados aí, a gente vai aguardar para poder ver. Agradeço aí pela atenção de vocês aí, e lembrando, Vasco vai trazer um jogador aí forte. Muito se falando aí, de Isco, até de jogadores brasileiros como Lucas Moura e etc. Vamos aguardar aí para a gente ver. Aquele abraço. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.